Salve, galerinha maravilhosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer para vocês um local muito bonito, também bastante polêmico e misterioso, que é o Palácio de Buckingham, a principal residência dos monarcas britânicos. Eu espero que vocês gostem do vídeo, gente. Se gostar, deixa o like, compartilha. Se inscreve aqui no nosso canal, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. Agora vamos direto para Londres. Vlad, solta a vinheta. O imponente Palácio de Buckingham, situado no coração de Londres, ele ostenta uma história rica e complexa, e é claro que essa história ela está ligada à monarquia britânica e a todos os mistérios e segredos também que envolvem essa enigmática família. E no finalzinho do vídeo a gente vai contar também algumas lendas que podem ser não tão lendas assim, envolvendo alguns assuntos relacionados ao sobrenatural. Esse palácio ele foi construído no ano de 1703. Ele passou por várias reformas e ampliações até ele se tornar a residência oficial da Rainha Vitória no ano de 1837. Essa rainha tão misteriosa e também ligada à espiritualidade, ela foi a primeira monarca a residir no Palácio de Buckingham. A Rainha Vitória, gente, ela reinou durante 64 anos, ela só perdeu para sua tataraneta Elizabeth II, que reinou por 70 anos. E uma curiosidade também é que, apesar do Palácio de Buckingham ele ser a sede, ele ser ali a residência oficial da monarquia britânica, muitos monarcas não gostavam de morar lá, apenas utilizavam ele para trabalho. E as duas rainhas que mais gostaram de morar no Palácio de Buckingham foram exatamente a Rainha Vitória e a Rainha Elizabeth II. O Palácio de Buckingham, ele é simplesmente imenso. Para vocês terem uma ideia, ele possui mais de 775 cômodos, incluindo 19 salas de estado, 52 quartos reais e também de hóspedes, 188 quartos para funcionários, 92 escritórios e 78 banheiros. O palácio, gente, é considerado por muitos funcionários como um verdadeiro labirinto e que muita gente que começou a trabalhar lá realmente se perdeu nos primeiros dias. Esse palácio, ele possui 108 metros de comprimento e 24 metros de altura, e ele é um marco icônico da capital inglesa. Um evento também bastante procurado e esperado pelo público que visita Londres e que vai diretamente para frente do Palácio de Buckingham. Eles vão para lá para conseguir tirar algumas fotografias e também filmar uma cerimônia que acontece lá, que é a troca da guarda real. Essa troca, como eu falei para vocês, ela é uma cerimônia militar tradicional que acontece em frente ao palácio, e isso atrai milhares de visitantes todos os anos. A pompa e a circunstância dessa cerimônia, gente, ela envolve, muitos soldados impecavelmente uniformizados, e a banda militar, ela toca marchas tradicionais, e isso realmente é um verdadeiro espetáculo público. Esse desfile, ele dura cerca de 45 minutos e acontece todos os dias às 11 horas, isso no mês de junho e no mês de julho. No restante do ano, ele é realizado em dias alternados. Aqui no site onde eu pesquisei, que eu vou deixar na fonte, informa que são segundas, quartas, sextas e também aos domingos, exceto quando chove, porque quando acontece de chover, uma chuva muito forte, esse desfile é cancelado. O cantor e compositor, também mundialmente conhecido, James Blunt, também foi um guarda real, gente. Muita gente não sabe disso, mas ele realmente já foi um guarda da rainha. James vem de uma família de forte tradição militar e ele serviu por 6 meses na Guerra do Kosovo, e também depois ele fez parte da guarda da rainha.
Além da carreira no exército britânico, James Blunt ele também cursou engenharia aeroespacial. Uma curiosidade também a respeito dele é que o James ele relatou durante uma entrevista à BBC, que depois foi reproduzida aqui no Brasil pelo G1, no site G1 foi colocada essa matéria. O James ele teria dito que ele evitou a Terceira Guerra Mundial quando ele rejeitou uma ordem do general americano Wesley Clark, tá? Essa ordem falava para o James remover à força os soldados russos que tomaram o aeroporto de Pristina, na capital do Kosovo, isso no ano de 1999. Blunt e sua unidade trabalharam adiante da linha de frente, indicando as posições sérvias para os bombardeios. Liderou a primeira esquadra de tropas a entrar em Pristina e foi o primeiro militar britânico a entrar na capital do Kosovo. Blunt foi capitão do exército britânico e membro da Guarda Real, participando, inclusive, do funeral da Rainha-Mãe. Então, gente, voltando ao Palácio de Buckingham, esse lugar ele não é apenas um lar real, mas ele também é um importante centro de eventos oficiais, recepções de Estado para dignatários estrangeiros, banquetes de gala, investiduras e outras cerimônias monárquicas também são realizadas nesse local, consolidando, é claro, seu papel como símbolo da monarquia britânica. Nos últimos anos, o Palácio de Buckingham, isso quando a Rainha Elizabeth II ainda era viva, ela já estava ampliando um pouco mais as visitas guiadas, porque ela já estava abrindo também outras alas do castelo que antes não eram permitidas as visitas, para que as pessoas também pudessem conhecer um pouco mais desse palácio. A Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip, eles residiram muitos anos no Palácio de Buckingham, mas um outro local também onde ela gostava muito de morar, e é justamente o local onde ela, o esposo dela, o pai e a mãe dela também estão sepultados, que é justamente no Castelo de Windsor. Aqui no canal nós temos um vídeo mais antigo falando também sobre o Castelo de Windsor, e para quem gosta de histórias sobrenaturais, tem algumas lendas também que foram colocadas ali, e é claro que tem muita gente que fala que de lenda não é absolutamente nada, que são histórias totalmente reais. O Palácio de Buckingham é, sem dúvida, um símbolo da história, tradição e poder da monarquia britânica. A sua presença majestosa no centro de Londres é um lembrete constante da longa e rica história da realeza inglesa. Hoje, como todo mundo sabe, o príncipe Charles se tornou o rei Charles III e após a morte, então, da mãe dele, a rainha Elizabeth II, ele se tornando rei, ele tem como sua residência oficial o Palácio de Buckingham, mas algumas fontes também falam que, na verdade, ele fica muito mais tempo em outro local que já era onde ele morava antes de se tornar rei, junto com a sua esposa, Camilla Parker Bowles. E essa casa, essa grandiosa casa, se chama Clarence House. Apesar do Palácio de Buckingham ser um local bastante movimentado pela realeza, todo dia o entra e sai de príncipes, duques, condes, enfim, todo mundo que pertence à realeza britânica, eles frequentam bastante o Palácio de Buckingham, mas eles gostam muito de utilizá-lo somente para trabalho e não como residência. Um dos locais mais procurados, para morar realmente pela realeza britânica é o Palácio de Kensington, que é um lugar totalmente assim gigantesco e que é dividido em alas, e essas alas também possuem apartamentos, que é o local onde o príncipe William e também a princesa Kate gostam bastante de ficar também. Esse local, gente, ele também possui muitas histórias de ser assombrado, e se você quiser saber um pouquinho sobre isso, você me pede aqui que eu faça uma pesquisa a respeito do sobrenatural e coloco para vocês também. Bom, nós falamos então sobre o Palácio de Buckingham, sobre toda essa pompa, sobre quem morou, quem não morou, para que ele serve hoje, que ele é um centro administrativo, e agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do sobrenatural que envolve esse lugar tão maravilhoso. Em outros vídeos eu já mencionei a respeito de uma revelação que a rainha Elizabeth II ela fez em alguns sites, tá? E essa história realmente foi confirmada por ela.
onde ela mencionava que desde pequena ela e a também já falecida irmã dela, a princesa Margaret, elas presenciaram muitas coisas sobrenaturais, principalmente no castelo de Windsor, mas isso não teria sido diferente também no Palácio de Buckingham. Por quê? Esse palácio ele foi construído em 1703, só que ele já foi construído em cima de ruínas de um antigo mosteiro, tá, gente? Então, o que acontece? Nesse local, onde era uma extensão também do mosteiro, da abadia de Westminster, alguns monges eles foram presos e também tiveram as suas vidas tiradas no período em que o rei Henrique VIII, né, fez a dissolução dos mosteiros para poder casar com a Ana Bolena. Tá? Então, o que aconteceu? Muitos monges perderam a vida supostamente ali, e a rainha Elizabeth ela sempre afirmava que nos fundos do palácio ela já tinha visto cerca de 2 vezes um monge com um grande capuz tapando seu rosto e que esse monge ele estava acorrentado pela cintura com uma corrente muito grossa e que quando ele passava uma porta bem antiga que tem lá, ela costumava bater aparentemente sozinha. Claro que quem estava com ela não via esse monge, mas ela disse que ela já viu por cerca de 2 vezes, que era uma imagem bastante assustadora, que ela sabia que sim, que as suas propriedades provavelmente eram assombradas. Ela não duvidava disso e dizem que nos últimos anos já da vida dela, ela costumava evitar um pouco os fundos do Palácio de Buckingham e também é mencionado que a princesa Margaret, depois que viu esse monge passando por lá, que ela nunca mais teria ido naquela área do palácio. O rei Eduardo VII, que governou o Reino Unido de 1901 a 1910, também é frequentemente visto vagando, né, no caso o espírito dele, vagando pelos corredores do Palácio de Buckingham. Dizem que ele aparece usando um uniforme militar, que ele gostava muito, esse uniforme ele está completo, mas que ele apresenta um olhar muito triste e também abatido. O Eduardo VII, gente, ele era filho da Rainha Vitória, inclusive fisicamente ele lembra muito a mãe dele mesmo, principalmente os olhos. Ele faleceu dentro desse palácio no dia 6 de maio de 1910, aos 68 anos de idade. Uma outra história também menciona que o secretário desse rei tirou a vida dentro desse local e que ele também é visto vagando pelo seu local de morte. Uma figura fantasmagórica de uma mulher vestida de branco é vista em diferentes partes do palácio, especialmente à noite, e muita gente acredita que ela seja o espírito de uma jovem que morreu tragicamente no local e que essa jovem teria então falecido na era medieval. Só que o que acontece? Provavelmente ela faleceu nos terrenos do Palácio de Buckingham, tá? E não quando ele já havia sido construído, porque ele já foi construído no século XVIII. Um cão supostamente fantasma de pelagem branca e olhos vermelhos também é visto correndo pelos corredores do palácio à noite. Dizem que ele era um cão que pertenceu à Rainha Vitória, porque assim como a sua tataraneta, Elizabeth II, a Rainha Vitória também possuía vários cães, ela gostava muito e dizem que sim, que muitos guardas, inclusive, já relataram essa história, que um espírito de um cão aparece correndo pelos corredores à noite, que ele simplesmente desaparece. Outros fenômenos também sobrenaturais são relacionados ao Palácio de Buckingham, e isso inclui luzes que piscam, orbes de luz e outros fenômenos também luminosos e inexplicáveis são frequentemente vistos no palácio, dentro, né, do palácio e também nos jardins. Muita gente fala que já viram feixes de luz saindo do nada e que isso está relacionado sim ao sobrenatural. Mudanças de temperatura também são sentidas. Muitos turistas falam que sentem correntes de ar frio, mesmo quando é verão. Tudo bem que o verão de lá não é igual ao verão aqui do Brasil, né, tão quente assim, mas que realmente as pessoas estranham, porque o ambiente está muito quente e de repente passa aquela corrente assim de ar frio perto delas, e isso também está relacionado à presença de possíveis espíritos. Muita gente também que trabalha no palácio falam que objetos se movem sozinhos, que eles desaparecem e que depois
eles reaparecem em locais totalmente inesperados. Inclusive, algumas pessoas também da família real falam que não se sentem muito bem nos fundos do Palácio de Buckingham, que era justamente onde a Rainha Elizabeth dizia que via o fantasma desse monge. Quando eu falo fantasma, gente, só para esclarecer, é uma linguagem mais folclórica, tá? Porque nós falamos sobre relatos. Nós não somos um canal espiritualista, como nós já mencionamos também em outros vídeos, tá bom? Só para deixar isso muito claro, porque nós não temos o conhecimento e estudo para poder doutrinar ninguém. Uma outra coisa também que é mencionada nesse palácio é a respeito de portas e janelas que abrem e também se fecham sozinhas. Esses são relatos mais direcionados aos funcionários, tá? Muita gente, inclusive, disse que não conseguiu trabalhar lá por muito tempo. Reza a lenda também que o palácio foi construído sobre um antigo local de sacrifício que teria traído energias negativas e entidades sobrenaturais. Dizem que um dos quartos também do palácio é amaldiçoado e que qualquer pessoa que dormir lá sofrerá um destino terrível. Também é mencionado, mas isso são apenas rumores, tá, gente? Não foi provado nada. Mas dizem que existe sim um túnel secreto que liga o palácio a um local fora da cidade. Isso teria sido usado pela realeza, né, nos tempos mais antigos, em iminência de qualquer tipo de ataque, e eu realmente não duvido que isso seja verdade, porque são coisas que realmente aconteciam, principalmente na era medieval, mas dizem que também até os dias de hoje, membros da própria realeza britânica mais moderna também muitas vezes já utilizaram essas passagens secretas. Equipes de investigação paranormal também já visitaram o Palácio de Buckingham na área que é liberada para visitação, e eles afirmam que conseguiram sim detectar anomalias eletromagnéticas e também que conseguiram captar sons estranhos, e isso pode sim, segundo eles, representar uma evidência que o sobrenatural está lá. Uma selfie feita por um casal causou espanto nas redes sociais no ano de 2021. Uma turista chamada Georgia Henshaw Smith, ela decidiu comemorar o aniversário de 26 anos dela em um restaurante que fica muito próximo do Palácio de Buckingham. Esse restaurante se chama Quaglinus, eu acho que é assim que se pronuncia o nome. Ela tirou uma foto com o namorado dela e, segundo a Georgia, nessa fotografia há sim uma presença ilustre e bastante inusitada, que seria a presença de um soldado fantasma. Como esse local é muito próximo do Palácio de Buckingham e também ficava muito próximo ali daquele local onde os monges foram presos, muitas pessoas acreditam também que esse soldado pode ter perdido a vida dele por ali e que ele ainda não conseguiu se desgarrar da sua vida terrena. Então, eu mostrei essa foto aqui para vocês, mas eu não sei se ela passou por algum tipo de análise, se ela é verdadeira ou não. Então, eu quero que você deixe para mim aqui no comentário o que você achou do vídeo e também dessa fotografia, tá bom, gente? Essa foi a nossa história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, é claro, deixa o like, compartilha, se tornem membros aqui do canal também, porque isso nos ajuda muito, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Ha ha ha!